Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje, a gente vai ver dois sistemas distribuídos de grande importância para o funcionamento da internet. O primeiro deles é o DNS e o segundo é as CDNs. Então vamos começar motivando esse problema de mapeamento de nome em números. Então todo dispositivo conectado à internet, seja o seu telefone, seja o seu computador, ele possui um identificador único, é um endereço IP e uma porta. E esse identificador único é necessário para localizar esse dispositivo, para ele poder se comunicar e receber comunicação de outros dispositivos. A gente prefere lidar com nomes, mas os computadores preferem lidar com números. Então o João da Silva ele tem um DRE na UFRJ, que é um número. E o domínio www.ufrj.br está mapeado, recebe um endereço IP associado a esse domínio, que no caso é um 4664.170.36. Então a gente vai ter um sistema distribuído que vai traduzir nome para número. E como é que isso é feito na internet? Como é que essa tradução é feita para nomes de domínios? Então, está aqui uma ideia zero de como fazer isso. Eu poderia ter um grande banco de dados, com uma tabela enorme, mapeando nomes de domínios em endereços IP. O problema aqui é que eu não teria escalabilidade, conforme o número de clientes, o número de perguntas, de queries, consultas, vão chegando a esse banco vai ficar cada vez mais, respondendo cada vez mais devagar. Ele também não seria tolerante a falhas. Imagina um banco de dados centralizados recebendo consulta de todos os dispositivos ligados na internet. Por isso, um outro problema é como é que eu faço o controle de acesso a esse banco de dados. Quem é que pode atualizar que endereços desse banco de dados? Tem que ter diferentes contas para gerenciar esse banco de dados. E por último, quem é responsável por esse sistema? Que empresa vai ficar responsável por isso e quem vai pagar essa conta aí de gerenciar esse grande banco de dados. Você pode estar pensando em replicar o banco de dados, fazer várias cópias dele para melhorar a escalabilidade e resolver o problema de vulnerabilidade, tornar ele mais tolerante a falhas, mas isso não resolve os últimos dois problemas que eu elenquei aqui. Então vamos ver uma outra ideia para resolver esse problema, que é justamente o DNS. DNS quer dizer Domain Name System e é um sistema distribuído para tradução de nomes e de serviços na internet. Ele foi projetado e implementado em 1983 e incrivelmente sofreu relativamente poucas modificações nesses quase 40 anos de vida. É esse sistema, o DNS, que mapeia www.cos.frj.br em um número IP, 146.164.346 aqui no caso. Bom, como é que ele faz isso? Então uma coisa fundamental no DNS é essa ideia de hierarquia, uma árvore de servidores de nome. Então name server, servidores de nome, porque eles vão servir, vão ajudar você a traduzir um nome, um domínio, para o endereço IP. Então essa hierarquia, essa árvore é composta de vários servidores. Cada servidor de nome conhece o mapeamento entre o nome e o IP de seus filhos nessa árvore, mas não conhece todos os mapeamentos, só apenas dos filhos nessa árvore. As folhas da árvore é que vão guardar o mapeamento definitivo e vão ter um nome especial. Os servidores que são folhas têm o nome de Authoritative Name Server, ou servidor de nome autoritativo. E o servidor que inicia o pedido, que vai começar a consulta, a gente vai ver aqui, ele não pertence à hierarquia e ele é chamado de Local Name Server, ou servidor de nome local. Então está aqui a minha hierarquia do DNS, eu tenho uma raiz, que é chamado de Root DNS Servers, e aí repara que eu vou ter uma hierarquia que segue a estrutura do nome dos domínios. Então todo domínio é uma palavra, ponto, uma palavra, ponto, uma palavra, ponto, uma palavra. Esses pontos servem para criar essa hierarquia. Tá? Então, para cada nível aqui,
e para cada nó nessa minha árvore eu vou ter um ou mais servidores. Então repare que eu tenho a raiz do DNS, que vai ser um conjunto de servidores, e eles são responsáveis pelo que a gente chama de Top Level Domain, que é o domínio de mais alta ordem. Por exemplo, o domínio .com, ou o domínio .br, ou o domínio .edu. Então repara que dentro do domínio .br eu tenho o domínio UFRJBR. Okay? Então esses servidores responsáveis pelo domínio .br, eles têm que conhecer, né, os filhos dele, que são muitos, são todos os domínios que terminam com .br. Por exemplo, um deles é o UFRJ.br. E aí esses servidores, eles têm que conhecer o número IP e o nome dos filhos dele. Por exemplo, coins.ufrjbr ou land.ufrjbr. Tá? Então isso vai dar origem a uma hierarquia de servidores de nomes. Então lá em cima, na raiz, nesse root name server, como eu falei, cada nó dessa hierarquia não é necessariamente um servidor. Na verdade são 13 servidores espalhados pelo mundo. E na verdade não são 13, porque são 13 localidades. Em cada localidade dessa, eu posso ter dezenas de máquinas fazendo o papel de servidores. Esses servidores, eles estão sempre disponíveis na internet. E eles conhecem todos os TLDs, todos os Top Level Domains. Eles são contactados por Local Name Servers para começar o processo de busca. A gente vai falar sobre isso já já. Okay? Então, o Local Name Server tem que conhecer o endereço IP, né, conseguir chegar nesses servidores raízes, no Root Name Server. Tá? Então eles vão resolver as perguntas, as queries dos Local Name Servers e responder com o IP adequado. A gente vai ver como isso funciona já já. É interessante ver aqui que todos esses servidores estão no hemisfério norte, né, e vários conjuntos deles estão nos Estados Unidos. Né? Muito bom. Então, o TLD é esse nível mais alto, né? Logo depois do Root Name Server, eu tenho esse nível, e eles são responsáveis pelo domínio de mais alto nível. Então, como eu comentei, .com, .org, .bu, .edu, e por todos os top level domain, né? Todos os níveis de mais alto nível, todos os domínios de mais alto nível dos países. Então, BR, AR, JP, CH, etc., todos eles vão ser um nó nessa minha hierarquia. Então, quem é que mantém esses servidores? Em geral, são empresas ou organizações que o país delega. Então, no Brasil, a empresa nic.br mantém os servidores TLD para BR. A Network Solutions, é uma empresa nos Estados Unidos, mantém os servidores de nome para o .com. E a Educase para o .edu e por aí vai. E aí, na outra extremidade, que são as folhas dessa minha hierarquia, eu tenho os servidores autoritativos. Esses servidores, eles oferecem um mapeamento definitivo entre o nome completo, né, de uma máquina e um endereço IP, em geral para um serviço ou para um servidor. Por exemplo, o servidor web ou o servidor de e-mail de uma organização. Se você quiser saber o endereço IP desse servidor web, você vai precisar consultar eventualmente o servidor autoritativo, é lá que está esse mapeamento. Bom, esses servidores autoritativos, eles são gerenciados pela própria organização, né, ou pelo provedor de serviço de internet que a organização utiliza, ou até mesmo por uma CDN, que é o que a gente vai falar depois no final da aula de hoje. A título de curiosidade, o PESC gerencia o seu próprio servidor de DNS, e o UFRJ também gerencia o seu próprio servidor de DNS. Bom, o Local Name Server são servidores que não pertencem à hierarquia propriamente dita, e é ele que recebe consultas provenientes dos dispositivos finais, como o seu laptop ou o seu smartphone. Os dispositivos fazem uma consulta de DNS através de algum Local Name Server. E aí cada organização ou cada ISP vai possuir pelo menos um Local Name Server para atender os dispositivos daquela organização. Então, por exemplo, o PESC, ele tem um Local Name Server que vai atender a todos os pedidos dos computadores que estão dentro do PESC. Então, quando uma máquina lá na minha sala, na UFRJ, quer traduzir um nome, ela pergunta ao Local Name Server do PESC e a busca, então, a tradução é começada nesse Local Name Server.
Local Name Server também é chamado de Default Name Server, ok? E o que é interessante aqui é que esse servidor de nome local faz um papel de proxy, né? Ele está no meio do caminho. Ele envia a consulta para a hierarquia, recebe o resultado da hierarquia e responde para o cliente final. Muito bom. Vamos ver um exemplo de como isso funciona. Imagina que eu tenho um host, um dispositivo final, sys.poly.edu, e ele quer o endereço IP de gaia.cs.umass.edu. E aí o DNS tem dois modos de operação, tem o modo iterativo e o modo recursivo. Então está aqui na minha figura, né? Repara que eu tenho esse host final, ele vai então iniciar essa busca contactando o Local Name Server. E aí, como a minha consulta é iterativa, o servidor contactado vai responder com o IP do servidor para contactar. Então a ideia aqui essa frase resume bem. Eu não conheço esse nome, né? Então o Local Name Server responde: eu não conheço a tradução desse nome, mas pergunte a esse servidor que ele deve conhecer. Então ele responde então com o nome do Root Name Server. Okay? Então o Root Name Server responde para ele, ok? E aí o que vai acontecer? O Root Name Server responde para ele que ele não conhece esse nome e ele pergunta então ao TLD.edu por esse nome, o nome gaia.cs.umass.edu. Tá? E ele então responde, o TLD responde com o IP do próximo nível, que seria .umass.edu. Bom, e aí então o meu servidor de nome local pergunta a .umass.edu por esse nome. Se ele não souber, vai responder com o endereço IP de .cs.umass.edu. Então o servidor de nome local pergunta a esse servidor por gaia.cs.umass.edu e eventualmente sim eu vou chegar nesse servidor autoritativo, que é a folha na minha hierarquia, tá? Que é o dns.cs.umass.edu. Okay? Quando eu chego lá então tem o meu mapeamento definitivo entre o nome e o endereço IP. Tá? Então é lá que eu descubro o endereço IP desse nome. Então isso volta para o Local Name Server, que eventualmente volta para o nosso host final. Então prepara aqui que todas essas consultas iterativas elas são feitas pelo Local Name Server. Né? O host final, o dispositivo final, simplesmente contactou esse Local Name Server uma única vez. Agora vamos ver esse mesmo exemplo com outro tipo de consulta no DNS, chamado de consulta recursiva. Aqui então o servidor consultado, né, vai repassar a consulta para o outro servidor e aguardar a resposta. A frase que ilustra bem esse modo de operação é essa daqui: eu não conheço esse nome, eu não conheço o mapeamento, né, entre o IP desse nome que você me perguntou, mas eu vou descobrir e te respondo. Então aqui repara que o meu host pergunta ao Local Name Server, o Local Name Server então pergunta ao root DNS Server, aos servidores raízes, que então pergunta ao TLD, e aí eu vou descer pela árvore até bater no servidor autoritativo, que tem um mapeamento definitivo entre esse nome e o endereço IP. Então quando eu bato lá, isso é respondido e eu volto pelo mesmo caminho que eu desci na minha hierarquia, até chegar no Local Name Server e até voltar para o meu host inicial. Então tem duas maneiras de você consultar o DNS. Bom, uma coisa muito importante no sistema DNS é a ideia de caching, né? Que vai ser amplamente utilizado por todos os servidores. Então caching aqui, né, a ideia é que os servidores vão armazenar o mapeamento entre um nome e um IP que eles viram anteriormente. E aí, se uma nova consulta chega, ele utiliza esse valor armazenado para responder a consulta, evitando o uso da hierarquia. Tá? Então eu finalizo a consulta aí. Em particular, o endereço IP dos TLDs está tipicamente cacheado nos Local Name Servers. Então os Local Name Servers eles conhecem o endereço IP de praticamente todos os TLDs. Isso é bom porque vai diminuir a carga na raiz da hierarquia, no Root Name Server. Então, por exemplo, se você precisar resolver um nome, né,
que termina com .br, você não vai precisar perguntar ao root name, o seu local name server não vai precisar perguntar ao root name server quem é .br, porque isso já está guardado no local name server. Bom, essas cópias aí no cache, elas podem estar desatualizadas, né? Imagina, você muda o endereço IP vinculado ao nome, e aí como é que você vai remover esses mapeamentos de todos esses caches que foram criados na internet. Então a ideia aqui é que esses valores cacheados eles vão expirar depois de um tempo, depois de um valor chamado TTL, que é Time to Live. Então existe um mecanismo de controle desses caches, tanto a definição desses TTLs e a redundância, né, quantos servidores redundantes você pode ter, que foi projetado pelo IETF, que está referenciado aí num documento chamado RFC 2136. O que é importante para a gente aqui é que caching é fundamental para o funcionamento do DNS. Não teria como o DNS funcionar na escala que ele opera hoje na internet sem que esses mapeamentos sejam cacheados, né, em diversos níveis dessa hierarquia, em particular dentro dos local name servers. Bom, DNS é uma história de grande sucesso, é um dos sistemas mais importantes da internet e, consequentemente, um dos sistemas mais importantes do mundo. Tá? O DNS é um dos pilares da internet. Sem o DNS, a internet para, porque a gente precisa traduzir os nomes para endereços. Além disso, o DNS é utilizado para outras coisas, que a gente vai ver já já quando a gente falar de CDN. E apesar disso, o DNS sofre ataques constantemente, ataques de hackers, ataques de negação de serviço, que tentam, digamos, parar a internet ou bloquear algum tipo de serviço. E apesar disso, apesar dos ataques constantes e de grande magnitude, alguns deles, o DNS não consegue ser derrubado, né? Então, o DNS é um sistema distribuído, verdadeiramente escalável e verdadeiramente robusto. É um sistema incrível que a gente construiu, que é um dos corações, um dos pilares da internet. Você pode brincar com o DNS utilizando esse programa NSLookup, está disponível aí no Windows e no Linux, que é um programa que permite você fazer buscas, consultas ao DNS local, de maneira interativa, né, brincando ali. Então fica a dica aí para você utilizar esse programa e brincar um pouquinho, descobrir um pouco como é que funciona o DNS, experimentando você mesmo. Muito bom. Vamos falar então sobre o segundo problema da aula de hoje, ou melhor, o segundo sistema para a aula de hoje, que resolve o problema de distribuição de conteúdo. Então vamos começar aqui motivando, né, o problema de distribuir conteúdo para milhares de pessoas de maneira simultânea. Imagina que você tem uma biblioteca com milhões de filmes e milhares de pessoas vão acessar a sua biblioteca ao mesmo tempo. E você tem que, né, mandar essa informação, esses filmes que estão sendo assistidos por esses milhares de pessoas simultaneamente. Então uma ideia aqui, a ideia zero, é um único servidor super poderoso, onde você guarda todos esses filmes e serve todos os pedidos dali. Bom, as desvantagens aqui é o único ponto de falha, né? Eu tenho um único lugar onde eu estou guardando toda essa informação. Se falta luz ali, por exemplo, eu estou ferrado. Eu tenho um problema de ponto de congestionamento da rede, porque toda a informação vai sair daquele núcleo. Tá? Então, o meu enlace de rede que chega nesse sistema, nesses servidores, pode ficar engargalado. Eu posso ter caminhos muito longos até os meus clientes. Imagina que a sua biblioteca é popular, né? E gente do mundo inteiro está consultando essa sua informação. Então eu posso ter caminhos bastante longos pela rede entre o cliente final e o lugar onde está o conteúdo. Eu também vou ter um problema aqui, que eu vou ter várias cópias do mesmo conteúdo sendo mandada pelo mesmo enlace. Imagina um enlace da rede, né? E 10 pessoas assistindo o mesmo filme, você vai ter que mandar 10 vezes aquele filme pelo mesmo enlace. Então esse tipo de solução ele não funciona para você atender milhares ou milhões de clientes. Essa solução que a gente está vendo aqui, ela pode funcionar numa escala muito pequena, mas quando você cresce a demanda, essa solução não escala, ela não dá certo.
Então vamos ver uma segunda ideia, ou melhor, uma primeira ideia, chamada de ideia 1, que é você armazenar e servir esse conteúdo a partir de múltiplos servidores que estão espalhados geograficamente pelo país ou pelo mundo. Okay? Então tem aqui duas figurinhas para ilustrar o problema. A ideia 0, né? Eu tenho um único servidor que está ali na Europa, servindo pessoas espalhadas pelo mundo todo. E a ideia 1 é eu basicamente construir réplicas desse meu conteúdo em diversos lugares, né? E aí eu tenho 3 réplicas, uma nos Estados Unidos, uma na África e uma na Ásia, e essas réplicas então vão ser utilizadas para servir as pessoas. Então repara que, né, o usuário ali que está na América do Sul, ele não precisa atravessar o Atlântico para obter o conteúdo, ele pode obter o conteúdo agora ali do México. Muito bom. Então a ideia aqui é replicar o conteúdo e armazenar ele mais próximo dos clientes. E o nome dessa técnica se chama Content Distribution Network, porque eu vou construir uma rede para distribuição de conteúdo. No meu caso, a rede aí tem o nó de origem e esses 3 outros lugares que vão receber, né, vão replicar o conteúdo desse lugar original. Então, Content Distribution Network tem 2 paradigmas centrais para a construção desses tipos de sistemas. Um é chamado de Enter Deep, que é entrar profundo na rede, e a ideia aqui é instalar servidores de CDN em várias redes de acesso próximas do usuário, né? Então, em vários provedores de acesso espalhados pelo mundo, a CDN, né, o operador da CDN, o dono da CDN, bota lá uns servidores, um ou mais servidores, para atender demandas locais ali. Então, com isso, eu fico mais próximo do usuário final, e essa técnica é utilizada pela Akamai, que é uma das maiores empresas do mundo de CDN. A Akamai tem uma CDN, essa CDN da Akamai está presente em mais de 4.000 localidades, em mais de 130 países. Obviamente, no Brasil, né, nós temos vários servidores da Akamai instalados dentro de diversos provedores de internet. Bom, a segunda técnica chama-se Bring Home, que é a ideia de você ter um número menor de cluster de servidores instalados nos POPs. Os POPs são os pontos de presença, Points of Presence, que é onde diferentes provedores trocam informação. Então, com isso, eu consigo trazer a informação para próximo da rede dos usuários, não necessariamente dentro, mas no ponto de troca, onde tem várias redes trocando ali. Essa técnica é utilizada pela Limelight, que é outra gigante na área de CDN. A Limelight está presente em 135 POPs aí do mundo. Aqui tem uma figura que eu tirei da Limelight essa semana. Tá? A Limelight é um único sistema autônomo, um AS da internet, então isso dá a eles uma rede, né, privada e global. E ele tem servidores em diferentes POPs. Então esse sistema autônomo deles está presente em vários POPs do mundo. Então, por exemplo, no POP do Rio e no POP de São Paulo, você tem presença de servidores da Limelight. E por causa disso, ele troca tráfego com outras redes, com outros sistemas autônomos, nesses POPs, né, incluindo aí no Rio e São Paulo. Então repara que é realmente uma rede global, trazendo servidores para pontos de presença onde você troca informação com os usuários. Muito bom. Então, como é que funciona o acesso via CDN? Tá? Essas coisas têm que ser tudo transparente, porque o objetivo todo é mapear o nosso usuário, no caso aqui Bob, para um servidor da CDN, imagina, um servidor da Limelight, que esteja próximo a Bob. Então isso funciona da seguinte maneira, tá? O Bob vai navegar o site dessa empresa chamado netcinema.com, ok? E aí ele clica na URL para um vídeo específico. E essa URL é video.netcinema.com. Quando ele clica nisso, ele vai ter que resolver o endereço IP desse nome. Repara que video.netcinema.com é uma URL, né? É um domínio. Então ele vai perguntar isso para o local name server dele. Então o servidor de nome local do Bob vai mapear, vai ter que resolver isso. Então isso vai fazer uma consulta
que vai bater no servidor autoritativo de video.netcinema.com, que vai responder com um endereço IP ou com uma URL de king.cdn.com. Tá? Então, quando o servidor de nome local recebe isso, ele então vai abrir uma query, né, para resolver esse nome. Então, repare que agora a NetCinema está passando o controle da resolução de nome para a CDN, no caso kingcdn.com. Então, o Local Name Server então, estabelece essa resolução de nome para kingcdn.com. Isso vai bater no servidor de nome autoritativo da kingcdn.com, e aí esse servidor de nome autoritativo vai devolver para o Local Name Server do Bob um endereço IP. Okay? E é aqui que a mágica acontece. É aqui que esse servidor de nome autoritativo decide qual servidor Bob vai se conectar. Tá? Então, beleza, ele escolhe um dos servidores da CDN deles, né, e responde com o endereço IP desse servidor. Então, isso vai até o computador do Bob, que então estabelece conexão com esse endereço IP. Tá? E aí, obviamente, recebe o conteúdo desse servidor. Tá? Então, é assim que funciona essa ideia. Então, um problema central aqui, que a gente meio que comentou, é a seleção do servidor CDN. Então, o desafio é como que eu escolho um bom servidor CDN para um cliente específico, para o Bob, né? Então, uma ideia é escolher o servidor CDN que está mais próximo geograficamente do cliente. Uma outra ideia é escolher um servidor CDN que tenha a menor latência de rede até o cliente. Tá? E aí, como é que eu faço para determinar esses servidores, né? Bom, eu poderia usar o endereço IP do Bob, do cliente, e aplicar geolocalização a esse endereço. Converter esse endereço IP numa coordenada, né, no globo. E aí, então, com isso, escolher um servidor, meu, CDN, que esteja próximo a essas coordenadas aí. E na segunda ideia, né, os meus servidores de CDN poderiam fazer pings com os servidores de nome dos ISPs, com os Local Name Servers dos ISPs. O ping vai permitir você estimar a latência. Então, quando o Bob entra em contato, eu tenho uma estimativa, né, do latência entre os servidores da CDN e esse servidor de nome local que o Bob está usando. Okay? Muito bom. Uma alternativa aqui é deixar o cliente, né, o aplicativo rodando lá no Bob, decidir qual servidor de nome ele quer se conectar. Então, nesse caso, o DNS pode retornar uma lista de servidores CDN. Em vez de retornar um só, retorna vários. E aí o cliente pode escolher o melhor de maneira proativa. Por exemplo, estimando a latência para cada um dos servidores retornados, né, usando, por exemplo, o ping. E aí, então, conectando no servidor de melhor qualidade. Muito bom. Então vamos falar um pouquinho sobre o Netflix, que é um estudo de caso, né? Todo mundo aqui já ouviu falar e provavelmente já usou o Netflix. Então, em 2011, 10 anos atrás, a Netflix já era responsável por 30% do tráfego de download nos Estados Unidos. Provavelmente hoje isso é muito, muito mais. Tá? E o que é incrível é que essa empresa, a Netflix, possui muito pouca infraestrutura. Ela utiliza serviço de terceiros para poder funcionar. Elas têm servidores, elas são donas de infraestrutura apenas para inscrição de usuários e para controle de pagamento das faturas dos usuários. E todo o resto é serviço de terceiros. Em particular, eles utilizam serviços de nuvem da Amazon para fazer o upload da cópia master dos seus conteúdos, dos seus vídeos, das séries, para a nuvem da Amazon. Então, todo o que a Netflix armazena, tudo que a Netflix tem, está armazenado na nuvem da Amazon. Além disso, para cada cópia master de um vídeo, a Netflix cria várias versões daquele vídeo, com várias codificações ou várias nuances diferentes, tudo isso guardado na nuvem da Amazon. Depois, esses vídeos eles são distribuídos, saem da nuvem para as CDNs. Então, os serviços web da Netflix também estão na nuvem da Amazon. Então, quando você faz login, quando você navega o Netflix, escolhe filme, e o Netflix recomenda coisas para você,
tudo isso está sendo feito por computadores que estão na nuvem da Amazon. Não são computadores que pertencem à Netflix. A Netflix aluga isso tudo. E, bom, por fim, a Netflix tem um contrato com 3 CDNs diferentes para distribuir os vídeos, em particular a Akamai, a Limelight, que nós falamos aqui, e uma terceira empresa chamada Level 3. Então, os filmes da Amazon estão empurrados para todas essas diferentes CDNs para cobrir, né, o melhor possível aí todos os cantos do globo. Tá? Então está aqui um diagrama mais ou menos ilustrando como funciona. Está aqui o nosso Bob, né, ele tem a gerência da conta dele, de pagamento, e aí registro da conta é feito em servidores dedicados, Netflix, mas todo o resto utiliza infraestrutura de terceiros. Então quando o Bob está navegando pelo site Netflix escolhendo o seu filme, isso acontece na nuvem da Amazon, em computadores que estão na nuvem da Amazon. Eventualmente ele escolhe um filme para ver, e quando ele faz isso, quando ele escolhe o filme para ver, isso é direcionado para uma das CDNs que operam junto, que são clientes, né? Que tem a Netflix como cliente. Desculpa. A Akamai, a Limelight ou a Level 3. E repara que é um problema muito interessante de manter tudo isso atualizado, né? Os vídeos, as séries, a informação tem que estar copiada, né? Tem que estar disponível nessas diferentes CDNs. Então, um sistema de informação controla, né, as versões e a atualização do conteúdo entre o que está na nuvem da Amazon, que é o que a Netflix coloca, e o que eventualmente vai para as diferentes CDNs. E aí tem um protocolo aqui particular chamado Dash, que faz o streaming, né, que manda o vídeo de uma CDN específico para o aplicativo da Netflix que está rodando dentro do seu browser ou no seu telefone. Muito bom. Então isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou na aula ao vivo para discutir um pouco mais aí das ideias por trás de DNS e CDN, que são muitas. Até já!